Boa noite, meus amigos, minhas amigas, e também você que chegou aqui por acidente, procurando receita de bolo de fubá e acabou tropeçando numa crônica sobre quartel, onde a gente tenta entender o Brasil com um pouco de humor, um pouco de filosofia e uma boa dose de paciência cristã. Hoje o assunto é daqueles que fazem o brasileiro coçar a cabeça. O serviço militar voluntário para mulheres no Brasil. Sim, minha gente. O quartel abriu a porta. Agora, o apito da alvorada também pode tocar para as moças. Segundo reportagens da Agência Brasil, do Ministério da Defesa e de outros veículos jornalísticos, o país iniciou recentemente um programa de alistamento militar voluntário feminino. A proposta é permitir que jovens mulheres participem do serviço militar inicial, algo que, durante décadas, foi praticamente exclusivo dos homens. E veja só, milhares de candidatas apareceram logo nos primeiros dias. Agora, imagine a cena. É segunda-feira, 6 horas da manhã, aquele horário em que até o galo ainda está pedindo mais 5 minutos de sono. O sargento aparece com aquele humor típico de quem acorda antes do sol desde a época do Império. O sujeito sopra o apito como se estivesse expulsando o demônio da preguiça do mundo. E lá estão elas. Uniforme novo-coturno, ainda duro. Olhar misturado entre coragem e curiosidade. A verdade é que o quartel sempre foi um retrato curioso da sociedade brasileira. Ali dentro você encontra de tudo: o patriota, o poeta, o preguiçoso profissional e o filósofo improvisado que descobre o sentido da vida, enquanto descasca a batata na cozinha do batalhão. Agora, com a presença feminina ampliada, muita gente começou a discutir o assunto como se fosse uma revolução cósmica. Mas, calma lá. Mulheres nas Forças Armadas não são exatamente novidade no Brasil. Desde a década de 80, elas já participam de áreas como saúde, administração e ensino militar. A diferença agora é que o serviço militar inicial, aquele mesmo que transforma adolescente em soldado, depois de alguns meses de marcha e disciplina, passou a ser possível também para elas de forma voluntária. E aqui entra uma reflexão interessante. Chesterton dizia que a tradição é a democracia dos mortos. Ou seja, antes de mudar qualquer instituição antiga, convém perguntar por que ela existia daquele jeito. O quartel sempre foi uma escola de disciplina, não de ideologia, não de slogan político, mas de algo mais simples e mais raro: responsabilidade. Roger Scruton, filósofo conservador britânico, costumava lembrar que instituições como o exército existem para ensinar um tipo de lealdade que não depende de likes nem de aplauso. É a lealdade ao dever. E dever, meus amigos, é uma palavra meio fora de moda no Brasil. Vivemos numa época em que todo mundo fala de direitos, mas quando alguém menciona dever à plateia, fica em silêncio como se tivesse aparecido uma barata no meio da sala. Curiosamente, a Bíblia fala bastante sobre isso. No livro do Eclesiastes, existe aquela frase simples e profunda: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra e tempo de paz. O problema é que a sociedade moderna quer viver apenas na parte confortável do versículo, que é a paz, sem aceitar a disciplina que protege essa paz. É por isso que o debate sobre serviço militar costuma revelar mais sobre a sociedade do que sobre o próprio quartel. Alguns celebram a novidade como símbolo de igualdade absoluta. Outros torcem o nariz como se o mundo estivesse acabando amanhã. A verdade provavelmente está no meio do caminho. Burke, aquele pensador político britânico que inspirou meio mundo conservador, dizia que mudanças sociais devem acontecer como reformas em uma casa antiga, com cuidado para não derrubar as vigas que sustentam o telhado.
E o telhado aqui? Simples. O objetivo do Exército continua sendo defender o país. Não é virar laboratório ideológico, não é palco de militância, nem desfile de modismos culturais. É defender o país. Se mulheres querem participar dessa missão voluntariamente, o ponto central não deveria ser o gênero, mas a competência, a disciplina e o compromisso com a função. Porque, no campo de batalha, menos graças a Deus. O Brasil vive em paz. Menos o inimigo. Não pergunte identidade de gênero antes de atirar. Machado de Assis, aquele mestre da ironia nacional, talvez resumisse essa história com uma frase simples. O brasileiro adora discutir princípios abstratos enquanto ignora a realidade concreta. E a realidade concreta é que instituições fortes dependem de gente preparada. Homens ou mulheres. Aliás, o próprio Cristo usou linguagem militar em algumas parábolas. São Paulo escreveu aos Efésios sobre a armadura de Deus, falando de couraça, escudo e espada espiritual. Não era metáfora gratuita. A vida exige preparo, disciplina, coragem, virtudes que, curiosamente, o quartel tenta ensinar desde os tempos do Império. No fim das contas, o debate sobre mulheres no serviço militar revela algo mais profundo: a eterna dificuldade do brasileiro em tratar assuntos sérios sem transformar tudo numa guerra ideológica. Talvez a pergunta mais importante não seja quem pode vestir a farda, mas se a sociedade ainda entende o significado da farda, porque a farda não é fantasia de carnaval, é símbolo de responsabilidade. E responsabilidade, convenhamos, nunca esteve tão escassa quanto hoje. Então eu deixo uma pergunta para você que assistiu até aqui. A presença feminina no serviço militar é um avanço natural da sociedade? Ou estamos apenas mudando as aparências sem discutir o verdadeiro papel das instituições? Pensa nisso. Se você chegou até o final, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal Na Fé com Ironia, onde a gente tenta olhar para o Brasil com fé, humor e uma boa dose de desconfiança filosófica. E lembre-se, no Brasil, até o quartel vira debate existencial. Boa noite e até o próximo vídeo.